Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo de número 5. E nós pedimos que vocês estejam orando por nós. Na nossa última reunião da clã, nós decidimos realizar uma celebração a partir do primeiro domingo, agora de março, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. E a nossa ideia é fazer esse culto lá na garagem, para possibilitar para aqueles irmãos e irmãs que já fazem praticamente quase um ano que eles não acessam a comunidade. E a gente, preocupado com essas pessoas também, nós vamos começar a partir de março agora com um culto às 9 horas da manhã, aqui na nossa garagem. O espaço é amplo, nós iremos liberar o acesso para os carros, e de tal modo que eu creio que iremos trabalhar de maneira segura para que outras pessoas venham participarem conosco no domingo pela manhã e também tomar a ceia do Senhor aqui com a nossa comunidade. Já conversamos com alguns irmãos e irmãs e iniciaremos a partir do primeiro domingo agora de março, às 9 horas da manhã, essa celebração, e às 19h30 outra celebração aqui no templo. Contamos com vocês para nos ajudarem em oração e vamos nos organizando na caminhada, porque nós sabemos ainda quando irá chegar a vacina para todo mundo. Penso eu que ainda tem um longo caminho pela frente e a gente tem que ir se organizando como comunidade para continuar servindo cada vez mais uns aos outros em amor. Então, no primeiro domingo de março, nós iremos ter essa celebração às 9 horas da manhã. Não será feita aqui no templo, mas aqui no nosso estacionamento, um espaço mais aberto, objetivando alcançar outros membros da nossa igreja para que venham para essa celebração às 9 horas da manhã. E também iremos lançar os pequenos grupos ou células no dia 14/3, no segundo domingo de março, nós iremos lançar novamente os nossos pequenos grupos, na sua grande maioria. As reuniões vão acontecer de forma online, mas nós iremos começar já agora, a partir do segundo fim de semana de março, lançaremos no culto à noite, iremos prosseguir durante a semana, nos reunindo como comunidade, ainda que virtualmente, alguns de forma presencial, nós iremos nos organizando na caminhada e servindo uns aos outros cada vez mais. Então, que vocês estejam orando por nós, para que a graça bendita do nosso Deus venha nos conduzir, e de tal maneira que a comunidade possa continuar servindo a todos e todas com amor e com graça. Ok, gente? Alguns até sugeriram fazer uma celebração no domingo pela manhã ali na praça. É uma possibilidade também. A gente vai começar fazendo a primeira aqui no estacionamento da igreja e, permitindo Deus, iremos avançando na caminhada aos domingos pela manhã. Mas orem por nós, para que Deus nos conduza, para que em tudo vejamos a sua graça na nossa caminhada. Evangelho de João, capítulo 5. Minha garganta hoje não está lá muito boa. Falei muito hoje pela manhã, quase umas 3 horas, visitando uma igreja, mas esperamos chegar até o fim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque
que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante esse tempo. Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhes disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então eles perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora curado, que Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir a Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também." Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por tudo que já nos deu na noite de hoje. Te damos graças pelos louvores, pela leitura da tua palavra, pelas orações. Pedimos a ti que teu Espírito Santo venha também trazer a edificação para todos nós por meio da tua palavra. Que a tua palavra possa alcançar cada filho, cada filha em casa, na comunidade. E onde quer, Senhor, que essa celebração chegar, que o Senhor possa tocar em vidas, transformá-las para a glória do teu nome. Eu oro hoje à noite dizendo o que disse o teu filho João Batista: importa que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua mais e mais, pois confiamos tudo a ti, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós começamos a falar na semana passada e usamos a experiência do profeta Elias. Começamos a falar sobre recomeços. E todo início de ano a gente sempre repensa a nossa agenda, a gente repensa as nossas ações, a gente repensa a nossa caminhada, e é um momento pelo qual nós somos chamados para dar o rumo na nossa vida e caminhar. Porque o relógio não espera, o tempo não espera, a hora não espera a nossa displicência e a vida segue o seu rumo. Então nós somos chamados sempre, todo início de ano, para repensar a nossa caminhada, os nossos recomeços. E a Bíblia diz aqui para este homem: levanta-se e anda. Eu quero perguntar, você já se sentiu incapaz de caminhar sozinho alguma vez? Talvez teve aquele dia tão difícil que você se sentiu assim paralisado. Muito provável que você tenha experimentado um momento como esse na sua vida. Dificilmente alguém não tem experimentado um momento como esse, quando você se sente incapaz
de dar um passo sem a ajuda, o socorro de outra pessoa. Tem momentos na vida que nós lidamos com situações assim. Mesmo aparentemente, bem fisicamente, nós não temos forças para caminhar, forças para levantar e para enfrentar a própria vida. E João vai nos dizer que esse homem, o homem das Escrituras aqui, que nós acabamos de ler, ele estava há 38 anos à espera de um milagre. 38 anos esperando um milagre em Betesda. E eu fiquei a pensar quantas pessoas paradas também na peregrinação espiritual. Quantas pessoas que deixaram de caminhar. Quantas pessoas perderam o ânimo, perderam o vigor, perderam a força, perderam a alegria pela vida, a esperança para continuar vivendo. João aqui mostra para a gente também uma multidão em desespero, uma multidão desejosa pela vida, uma multidão querendo viver, uma multidão à procura de abrigo, à procura de esperança, à procura de uma resposta para o seu drama, para a sua dor, para os seus conflitos existenciais. E esse moço aqui, que estava no tanque de Betesda há 38 anos, não estava agindo de forma diferente, também ele estava ali à procura de algo que trouxesse para ele significado, valor para a sua própria vida. E a Bíblia diz que Jesus passa, e Jesus viu este homem, e Jesus teve compaixão daquele ser humano. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele homem, no versículo 6. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Eu imagino que alguém chegou e disse: Jesus, está vendo aquele fulano ali de forma específica? Sim, estou vendo. Jesus, já faz 38 anos que ele permanece ali, do mesmo jeito, dia e noite e dia. Então a Bíblia diz que diante disso, vendo a situação daquele homem, o tempo pelo qual ele vivia ali, diz o versículo 6, Jesus lhes perguntou: você quer ser curado? Jesus olhou para a realidade daquele homem. Jesus olhou para aquele homem que sofria com muita compaixão e com muito amor. E o interessante neste texto, que este homem estava no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo em um ambiente de egos absolutos. Aquela ideia de cada um por si. Ninguém olhava com compaixão, com misericórdia para quem estava à sua direita ou à sua esquerda, porque nos diz os versículos anteriores, o versículo 3 de João 5, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Imaginem vocês, eu não vou entrar nos detalhes aqui históricos do tanque de Betesda, mas imaginemos nós uma multidão ali, todo mundo fitado naquele tanque, eram 2 tanques aproximadamente, e atentos e preocupados, aguardando o momento em que a água era
mexida lá e aquele que pulava primeiro era curado. Naquele ambiente ali de egos ali individualistas, onde cada um estava à procura da sua própria bênção, do seu próprio milagre, da sua própria experiência, ninguém olhava para lado nenhum. Era um ambiente em que havia uma multidão, mas ao mesmo tempo de pessoas isoladas, distantes uma das outras. Era um ambiente extremamente adoecido e adoecedor, sem compaixão, sem amor, sem misericórdia, sem graça. E Betesda significa essa casa de misericórdia, mas aparentemente naquele ambiente não havia nenhum tipo de misericórdia. Você encontrava pessoas paralisadas, presas, vivendo os seus dramas e as suas dores. Naquele ambiente não tinha vida, não tinha conexão. E o Evangelho nos chama para relacionamento, para conexão, para nos aproximarmos uns dos outros, para nós estendermos a mão para o nosso irmão, para a nossa irmã. Aquele que é mais maduro na fé tem que olhar com mais misericórdia para aquele que é menos maduro na fé. O Evangelho nos convida para vivermos essa experiência comunitária e não simplesmente um ajuntamento de pessoas, onde se reúne ali talvez milhares de pessoas, mas todas focadas em receber a sua própria bênção, o seu próprio milagre. Ambientes como esses são adoecedores. Eles matam, eles destroem a nossa fé e a nossa alegria em caminhar e viver e servir ao Senhor nosso Deus. Então Jesus pergunta àquele homem: filho, você quer ser curado? E esse homem não conhecia Jesus. Ali estava paralisado, preso, se sentindo incapaz para dar um passo. Ele disse: Senhor, quando eu tento ir, outro entra na minha frente. Senhor, quando eu tento, outro vai primeiro. Eu fico imaginando num ambiente de pessoas, e às vezes nós temos vivido experiências assim, onde nos reunimos, mas ao mesmo tempo nós nos encontramos distantes uns dos outros, sem afeto, sem diálogo, sem conversa, sem comunhão, e nós nos reunimos assim: eu quero a minha bênção. Tanto é que tem tantas canções que dizem isso: eu vou buscar a minha bênção, o Deus é meu, o Deus não é nosso, o pão não é nosso, o milagre não é nosso, o Deus é meu, a bênção é minha, o pão é meu. E o Evangelho nos convida para a vivência comunitária, da partilha, do servir um ao outro em amor. E Jesus viu aquele homem e perguntou: você quer ser curado? E a Bíblia diz que ele responde de forma evasiva, de certo modo dando desculpas para a sua própria situação. Diz o texto no versículo de número 7. Então disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Que resposta esse homem deu para Jesus? Você quer ser curado? E ele responde para Jesus com ressentimento. Ele responde para Jesus com tristeza. Ele responde para Jesus com muita dor. Ele responde para Jesus com muita frustração. Ele estava dizendo: Senhor, parece que eu estou em um deserto. Tem essa multidão, mas ninguém olhou para mim até hoje. Eu estou aqui há 38 anos. Todas as vezes que eu tento, um outro se antecipa antes de mim para receber. E ele fala para Jesus, colocando toda essa angústia que ele estava vivendo e passando por cerca de 38 anos. Ele fala: não tenho ninguém que me ajude. Ele estava só, mesmo no meio de uma grande multidão.
Pode ser que nós também estejamos vivendo dias assim, em que aparentemente você tem andado com tantas pessoas, se envolvido com tanta gente, mas ao mesmo tempo você se sente só, meio que abandonado, paralisado, preso, se sentindo incapaz para dar um passo à frente. Muitos vivem talvez paralisados pelo medo, pela culpa, pelo ressentimento, medo de errar, medo de prosseguir. E a Bíblia mostra a importância do relacionamento. Jesus então enxerga aquele homem, e se Jesus hoje perguntasse para mim, para você, queres ser curado? Que resposta você daria para Jesus? Que resposta nós daríamos para Jesus? Jesus cura aquele homem de um ambiente adoecedor. Jesus mostra em primeiro lugar para aquele homem que eu só sirvo a Deus servindo ao meu próximo. Jesus mostrou na prática para aquele paralítico o seguinte: olha, quem anda comigo e diz que me serve e não serve o seu semelhante, não serve para nada. Deus não tem crises, Deus não tem problemas com autoestima. De eu ficar todo dia, Deus eu te amo, Deus tu és lindo, Deus tu és poderoso. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Jesus estava mostrando que o milagre acontece quando eu compreendo o Evangelho que é encarnado em mim. E esse Evangelho me faz olhar para frente, olhar para os lados, ver pessoas semelhantes a mim, carentes da graça de Jesus. Eu me dirijo ao encontro dessas pessoas como resposta de Deus. O primeiro passo que Jesus mostra para este homem, que ele estava num ambiente sim de celebração, num ambiente teoricamente de milagre, de bênçãos, mas Jesus mostra que era um ambiente altamente adoecedor e adoecido, e lá se encontrava mais um doente. Queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos tomando esse rumo de uma igreja relacional, esse é o desafio do Evangelho. Como eu disse hoje para uma comunidade, o maior desafio do Evangelho é o relacionamento. Como eu já disse aqui várias vezes, não é o capeta, não é Satanás, não é o demônio, é eu e você. E quando eu compreendo que a graça me alcançou, a graça me leva a olhar para quem está bem próximo. E eu vou ser a resposta de Jesus para abençoar a vida dessa pessoa. É disso que Jesus está tratando com este homem. E a Bíblia diz no versículo 7 que ele responde para Jesus com tristeza, com frustração. No meio de tanta gente, Jesus, ninguém até hoje estendeu a mão para mim. Ninguém olhou para mim. Ninguém me deu um bom dia, uma boa noite ou uma palavra de esperança. Que resposta nós daríamos para Jesus se ele perguntasse a mim e a você hoje: queres ser curado ou curada? Ou talvez nós daríamos uma lista de justificativas, como aquele homem deu para Jesus diante da sua realidade. E ele diz: eu estou assim, Senhor, por causa dessa multidão egoísta. Eu estou assim, Jesus, por causa desta multidão cruel e individualista. Jesus estava esperando uma outra resposta daquele homem. Não que ele respondeu de forma evasiva. Aí Jesus torna a perguntar: eu te pergunto, queres ser curado? Você quer caminhar comigo a partir de hoje? Você quer recomeçar, moço, a partir de hoje? Você quer restaurar os seus planos, restaurar os seus projetos? Você quer? Ouça o meu chamado, porque ali o que estava em xeque não era a cura do paralítico, mas o chamado de Jesus. Eu estou te chamando.
E quando Jesus chama, Ele capacita. Quando Jesus chama, Ele nos tira da nossa paralisia existencial. Nós começamos a peregrinar, nós começamos a andar, porque o que nos sustenta dia após dia é o chamado de Jesus. E esse chamado me dá vitalidade, esse chamado pode me curar, pode me renovar, pode me reanimar, pode me dar esperança. Mas o que estava no centro do diálogo de Jesus e este homem era o chamado. Eu estou te chamando. Como disse Pedro para Jesus: és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Disse Jesus: vem, Pedro. E enquanto Pedro andou firmado no chamado, ele não submergiu. Mas quando Pedro duvidou do chamado, ele afundou. E ele clama e Jesus estende a sua mão. Queridos irmãos e irmãs, para todo recomeço é importante reavivar o nosso chamado. Hoje, como eu questionei o meu chamado, voltando, dirigindo meu carro e a cabeça a 200 por hora, pensando, repensando e questionando, porque tem hora que você pensa, eu sou normal, igualzinho a você, não sou diferente de você. E o que Deus trouxe ao meu coração foi essa palavra, chamado. Eu te chamei. Deus te chamou. Deus te escolheu para uma vocação, para o ministério. E é esse chamado que nos põe em pé. É esse chamado que alimenta a nossa jornada e o nosso viver. Então, se é tempo de recomeçar, Jesus Cristo nos chama para esse chamado aqui que Ele fez a este homem. E o versículo 8 diz assim: então Jesus lhes disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus, naquele exato momento, quando aquele homem, ele pergunta uma coisa e o homem responde outra, Jesus viu o coração daquele homem. Jesus viu o interior daquele homem, porque Jesus é capaz para ver além das nossas palavras. Nem sempre o que verbalizamos, falamos é aquilo que nós queremos. Por isso que o Espírito Santo de Deus ajusta as nossas orações diante do Pai, porque muitas vezes não sabemos pedir nem orar como convém, mas Ele intercede por nós. Jesus viu que estava no centro do coração daquele homem. E eu quero te dizer isso, Deus vê o meu coração. Deus vê o seu coração. Deus vê o meu interior, Deus vê o seu interior. Deus sabe quais são as minhas necessidades, quais são as suas necessidades. E Jesus ali se levantou para tirar aquele homem daquele caos existencial. Colocar aquele homem para andar de novo. E quando aquele homem começa a andar de novo, diz a Bíblia, no versículo seguinte, no versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso era no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a sua maca. Como tem gente também que se levanta para minar o nosso ânimo, para minar a nossa alegria. Imagina esse homem, 38 anos prostrado. Quantos religiosos passaram para lá, passaram para cá, nunca viram a dor daquele ser humano. Agora esse ser humano ouve o chamado de Jesus, fica em pé, pega a sua maca e começa a andar. Vêm os legalistas que nunca fizeram nada, dizer: pare, você está errado. Você não pode carregar a sua maca porque hoje é sábado.
Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele paralítico. Certamente foi o dia mais feliz da vida dele. Alcançou autonomia para ficar em pé. E o instrumento que era objeto do seu descanso, noite e dia, dia e noite, ele joga agora nos seus ombros e começa a caminhar. E penso eu mesmo, sem conhecer, dizendo: eu agradeço aquele homem, aquele lá que me curou. Não sei quem ele é, mas ele me curou. Feliz da vida. Aí vem os abortadores de sonhos, os abortadores de esperança, os legalistas, que se levantam sem a graça, sem a misericórdia, para travar, para minar, para jogar por terra. E esse homem enfrenta logo de cara esses que nunca estenderam a mão para socorrê-lo durante 38 anos. E eu pergunto: iremos nós ouvir a voz de quem? A voz de Deus ou a voz dos legalistas? Eu convido você hoje à noite, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus. Essa voz te chama, essa voz fala com você. E o versículo 14 disse assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, e o versículo anterior diz o seguinte, que esse homem que fora curado, no versículo 13, não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E os fariseus perguntaram: quem te curou? Não sei, mas eu sei que alguém me chamou. Eu acreditei naquele chamado, fiquei em pé, e eu estou caminhando. Quem me curou eu não sei, mas o fato é que eu estou curado e caminhando novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele moço vai para o templo, adorar a Deus. Ele vai para o templo, cultuar a Deus. E diz o versículo 14 assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior lhe aconteça. Então Jesus dá um toque para aquele homem, dizendo: olha, filho, o pecado mata, o pecado paralisa, o pecado gerado e consumado não gera a vida, mas ele gera a morte. Por isso nós temos uma obra preciosa que foi lançada agora em português sobre a teologia metodista wesleyana. E o título eu achei fantástico. O título é Graça Responsável. A graça de Deus não é irresponsável. A graça de Deus não é uma certificação ou um passaporte para eu pecar e fazer o que quiser da minha vida. Não é. A graça revelada na cruz é responsável. A graça revelada na cruz nos convida para a santidade, para uma vida de intimidade com Deus e de relacionamento com Deus. Esse homem agora ouve o chamado de Jesus e começa a caminhar. Ele fala: filho, não peques mais. Provavelmente alguma coisa tenha acontecido na sua trajetória. Mas a Bíblia diz que o pecado mata. E ele dá essa palavra de alerta para aquele moço. Permaneça firme no chamado. Vive em santidade de vida. Abraça uma graça responsável. Uma graça comprometida. Porque graça sem cruz, graça sem arrependimento de pecado, sem transformação de vida é graça barata. Não é graça preciosa. E Jesus anuncia uma graça profunda, uma graça preciosa, que gera impacto na minha vida e gera impacto na vida de todos nós. Porque o pecado sim pode nos paralisar. E Jesus nos chama para esse andar. E é interessante que João é o único que não usa a palavra milagre para todas as curas de Jesus. João usa a palavra sinais.
Todos os sinais aconteciam para revelar Jesus. Por isso que João era conhecido como o evangelho dos sinais. Aqui mais um sinal acontece apontando para Cristo. Cristo que é a vida, Cristo que é a esperança. E esse moço agora começa a andar. E começa a andar, eu penso, de maneira bacana, de maneira consistente, carregando agora a sua própria maca, a sua própria cama, e dizendo para todo mundo: eu reassumi o comando da minha vida, eu reassumi o protagonismo da minha história. Eu era ali um desvalido, um sem valor, um jogado, mais um entre tantos, mas a graça de Deus me alcançou. Eu ouvi o chamado e ela me colocou em pé. Eu estou vivendo em novidade de vida. Que nós possamos compreender essa beleza do Evangelho de Jesus. E aí a Bíblia diz no versículo de número 17, que eu acho assim, lindo demais esse versículo. Aí Jesus fala assim, então, versículo 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também. Eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus não é preguiçoso. Amém? O nosso Deus é um Deus o que, gente? Trabalhador. E ele diz: eu como filho aprendi com meu pai, eu estou trabalhando também. Trabalho é bênção de Deus. É graça de Deus. E eu quero dizer para você, para nós concluirmos e orarmos, como ele disse aqui no texto, para os fariseus: meu pai continua trabalhando. Não pensem vocês que meu pai está lá no céu, dormindo 24 horas por dia. E ele só faz quando alguém ora, quando alguém cutuca ele. Deus tem um desesperado lá na terra, esperando que o Senhor faça alguma coisa. O Senhor está dormindo aí 3 meses, 4 meses, acorda Deus. Não, gente, Deus está trabalhando. O Filho está trabalhando. Ele continua trabalhando, restaurando vidas, salvando pessoas, curando pessoas, libertando cativos e oprimidos, transformando gente, transformando pessoas, abençoando lares, abençoando casamentos, abençoando negócio, abençoando a espiritualidade, mostrando que Ele é Deus. Ele continua trabalhando, e nós, como seguidores de Jesus de Nazaré, somos chamados para trabalhar também. À luz do meu chamado, à luz do seu chamado, Deus te chamou. Fique em pé e caminhe sustentado por esse chamado todos os dias, porque o Deus que te chamou é fiel para te sustentar. Para onde você vai? O que você vai fazer? Qual a vocação que Deus te deu? Se Deus te chamou, acredite e caminhe pela fé, porque o chamado de Deus te sustentará para a sua glória e te sustentará para o seu louvor, porque o Deus que eu creio é um Deus trabalhador. Aleluia! Esse é o Deus que eu creio. Por isso fala Provérbios: vai ter como a formiga, ó crente preguiçoso. Quanta gente preguiçosa. Quanta gente preguiçosa. Que fica como esse paralítico dando desculpa para tudo. Eu não posso, eu não sei. Espera aí, vamos trabalhar. Que belíssimo hino nós temos. Vamos nós trabalhar. Somos o que, gente? Servos de Deus. Vamos nós trabalhar. Deus te chamou. E ele diz: meu pai trabalha, e eu trabalho também. E ele está trabalhando ao seu favor. Você crê nisso? Ele está trabalhando agora. Ele fala com você hoje: levante-se e comece a caminhar de novo. Porque em Jesus, a doença, a enfermidade, a morte não tem a palavra final.
Jesus estava trabalhando a favor daquele paralítico, Ele continua trabalhando em seu favor. Ouça a sua voz hoje, Ele dizendo para você: levante-se. Ele está vendo você no meio dessa multidão. Talvez você tenha dito: ninguém me vê. Tem muita gente. Ele está te vendo e dizendo para você: levante-se. E a palavra central aqui é o chamado, não o milagre em si. O milagre foi consequência da resposta ao chamado de Jesus. Que Jesus simplesmente manda o cara levantar. Então disse Jesus: levanta-te. Ele falou assim: eu curo você dessa enfermidade e agora você vai ficar em pé. Não, ele fala: levante-se. E o cara pulou. Diz a Bíblia aqui que levante-se, ele pega a sua maca e anda, e imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Vamos andar, gente. Como o povo diz, é para frente que se vai. Né, Genilda? É para frente que se vai. Vamos andar. Deus tem muito para fazer por meio da sua vida e da minha vida, e que hoje à noite o chamado de Deus possa vir como fogo na sua vida, reaquecendo você para crer nessa viva esperança da sua vocação e do seu chamado. E quando eu falo vocação aqui é no sentido amplo. Deus vocacionou você para advocacia, para ser médico, empresário, profissional liberal, tantas funções. A Bíblia fala de vocação ampla. Lá você vai glorificar o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Hoje à noite Deus te chama você que está em casa também, para reaquecer o seu chamado e a sua vocação. O centro desse milagre está no chamado de Jesus. E é Ele, gente, que faz a gente caminhar. Não tem outro caminho a não ser o chamado de Jesus. É esse chamado que dá esperança para nós. Ele está vendo você. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Era isso que pirava os gregos, os grandes filósofos, de um Deus que trabalha. Deus é um Deus trabalhador, aleluia. E Ele está te chamando. Ouça o chamado dEle. Ele está trabalhando para você hoje à noite. Como eu sempre falo que a segunda-feira do Senhor já começou. O nosso dia é manhã e tarde. E o de Deus é tarde e manhã. Estamos terminando o domingo e a segunda do nosso Pai já começou. Eu começo a minha manhã de segunda-feira entendendo que Deus está fechando o dia seguinte. Ele está sempre um dia na minha frente. Que Deus reavive o seu chamado. Quem está no templo, em casa, eu convido você para orar. Creia nesse chamado de Deus para a sua vida. Creia nessa graça responsável, essa graça comprometedora, essa graça que nos chama para um encontro real com o amor maravilhoso de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos compartilhando a Tua palavra e falando sobre recomeços. Provavelmente, algumas pessoas pararam no caminho, e as razões são as mais diversas. Mas como é bom saber que Tu és o Deus do recomeço. O Senhor nos chama para recomeçar todas as manhãs. O Senhor viu
aquele paralítico no meio de uma grande multidão, olhou para ele e disse: você quer ser curado? E mesmo respondendo de forma evasiva, dizendo: Senhor, já tentei, estou tentando há 38 anos, mas sempre que eu tento ir, alguém se antecipa a mim e nada acontece. Mas o Senhor viu o coração daquele moço e disse: levante-se. Ele ouviu o chamado do Senhor. Quando o Senhor o chamou para ficar em pé, o chamado levantou aquele homem. O chamado quebrou tudo que o paralisava. E ele voltou a andar para a glória do teu nome, porque agora ele andava firmado num chamado do Deus que reina por toda a eternidade. Pai, restaura sonhos hoje à noite, restaura projetos engavetados, restaura a esperança. Que os teus filhos e filhas ouçam o teu chamado hoje à noite, dizendo: levanta-te. Deus, e que tenhamos fé para crer no teu chamado, porque é o chamado que nos sustenta. É o chamado que nos fortalece. Quantas vezes o profeta Jeremias pensou em deixar o seu ministério profético, chegou até a amaldiçoar o seu nascimento, toda a sua trajetória de vida, mas ele mesmo fala que todas as vezes que ele pensava em deixar o Senhor, o chamado era como brasas vivas dentro do coração dele. E aquele coração quebrantado e contrito ouvia a voz do chamado e prosseguia. Pai, isso acontece com todos nós. Mas nós queremos ouvir o teu chamado hoje à noite, Senhor. E como é bom saber que tu és um Deus trabalhador. O teu filho é um filho trabalhador. Ele continua trabalhando, aleluia. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua abençoando, Ele continua pegando vasos de barros, talvez quebrados em cacos, em pedaços, e reconstruindo e fazendo novos vasos de barros para a glória do Teu nome. Como é bom saber que servimos a um Deus trabalhador. E eu sei que o Senhor continua trabalhando com cura, com sinais, com milagres, com vida, com recomeços. Continue, Pai, para a glória do Teu nome. Mas que hoje à noite todos nós possamos ouvir o Teu chamado. E firmado no chamado, nós iremos andar novamente, nós iremos prosseguir novamente, pois oramos crendo e confiando neste poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, nós vamos para a nossa oração final. Queremos agradecer mais uma vez aos nossos irmãos e irmãs presentes no templo, que nos acompanham em casa. Pedimos que vocês orem por nós, orem pela liderança da igreja, pelos pequenos grupos que iremos começar agora na segunda semana de março. O culto pela manhã, aos domingos que faremos, para atender um público mais específico pela manhã, com todos os cuidados necessários. Ore, para que a graça de Deus nos conduza e em tudo nós vejamos a glória dele
sobre nós. Que Deus te abençoe, que tenha uma ótima semana com Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu na noite de hoje. Ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, nós tributamos o nosso louvor e a nossa adoração, hoje e para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça redentora, santificadora, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, reine com todos nós. Deus bendito com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje, Senhor, e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. A paz.